Olá pessoal, vamos dar início aqui à nossa videoaula a respeito de comissionamento e parametrização de relé de proteção, certo? A gente conversou aqui com o professor Raimundo, que é o detentor aqui da maleta de testes, e ele gentilmente nos cedeu toda a bancada para que viabilizasse aqui nossa prática. Infelizmente não estamos conseguindo realizar presencialmente, mas a gente vai levar essa experiência de parametrização e comissionamento dos relés aí para vocês, tá? Então, inicialmente eu vou explicar um pouco aqui como é que está a configuração da nossa bancada. A gente vai utilizar o relé de proteção do fabricante Pextron, certo? O modelo é o RP1439T. A gente recebeu de doação na época. Esse modelo 1439T, vocês vão ter acesso no roteiro de prática. Ele possui as funções 50 e 51 de fase neutra, tem função 27, tem função 47, 59 e a função de bloqueio. Então ele, na verdade, tem mais funções do que normalmente é empregado numa cabine primária, certo? E aí a gente vai testar como é que a gente faz esse procedimento da prática. A gente vai parametrizar as funções de proteção baseado no estudo que a gente viu em sala de aula e nas simulações, etc. A gente gerou uma ordem de ajuste da proteção que está no roteiro de vocês, e a ideia é parametrizar esses dados aqui no 1439. A gente vai parametrizar esses dados e o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a maleta de testes, no caso essa maleta de um fabricante nacional, a CE 6006. Ela é uma maleta de testes hexafásica, tá? O fabricante comprove. E aí a gente vai fazer as ligações aqui de forma que eu possa injetar no meu relé de proteção tanto os valores de tensão, que seriam provenientes dos transformadores de potencial instalados na subestação, como também os valores de corrente, né? Porque ela possui, eu configurei aqui 3 canais de tensão, 3 canais de corrente. Então eu estou saindo com as correntes, entrando nos canais de entrada do relé de proteção, e aí, conforme a parametrização que eu fiz aqui da questão da relação do TC, consigo fazer as leituras no meu relé de proteção. Só um detalhe, aqui no frontal do RP1439, a gente tem as informações da tensão lida em tempo real, nas 3 fases. Essa aqui seria a tensão da alimentação auxiliar. A gente tem as correntes de linha, no caso ele acabou de mostrar IA, IB e C, e a corrente de neutro, né? O ID, que seria a corrente devido a algum desequilíbrio entre as correntes de linha IA, IB e C, certo? Em seguida ele mostra as tensões de linha e a tensão da alimentação auxiliar. Aqui no frontal também desse relé, a gente consegue visualizar as bandeirolas, que são esses LEDs aqui, atrelados a algumas funções que são mostradas aqui no lado esquerdo. Então a função maior que é a corrente de atuação temporizada, a corrente de tempo definido, I maior, maior, a corrente instantânea, I maior, 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 sobretensão, subtensão, função de sequência de fases, 47, e a função de falha na alimentação auxiliar, que é 27,0, e aqui o bloqueio, função 86. A gente também pode coletar informações a respeito do status do disjuntor, se ele está aberto ou fechado. No momento a gente não fez essa conexão para pegar o status do disjuntor, uma vez que a gente não está com nenhum disjuntor aqui, certo? Mas essas bandeirolas sinalizam a função que atuou no momento que a gente fez a injeção, seja de tensão ou de corrente no relé de proteção. A gente vai poder checar, né, o diagrama de ligação de montagem no próprio roteiro de prática que a gente disponibilizou. Então tem um diagrama de ligação padrão, certo? Não tem nenhum mistério, é comumente empregado nas subestações.
E aqui no caso a gente fez uma adaptação para que a maleta possa fazer as injeções de sinais necessários para a gente sensibilizar o relé e verificar se ele está atuando de acordo com o nosso estudo de proteção, certo? Então vocês vão perceber aqui nesse emaranhado de fios, eu estou saindo com os 3 canais de tensão, V1, V2, V3, estou saindo com os 3 canais de corrente aqui, né? Que está nos canais 4, 5 e 6. A gente leva os cabos para as entradas, para as respectivas entradas, e leva os cabos de tensão para as respectivas entradas de tensão. Bem, como é que a maleta fica sabendo o instante de atuação do relé para ver se a temporização está correta ou não, né? Para isso existe uma realimentação, né? Como se fosse um feedback vindo do relé, que a gente pega uma saída de trip que é denominada trip I, que é um contatozinho chamado trip I. Então a gente pega 2 cabinhos e conecta aqui nas entradas binárias. No caso a gente está usando BI1, né? Então essa entrada BI1 aqui está sendo alimentada com feedback do relé, para que quando a gente sensibilize, seja de tensão ou corrente, o relé, de acordo com o estudo de proteção e com a parametrização, ele possa enviar um sinal que determinada função atuou ou não. Nesse caso, ele vai sensibilizar aqui por corrente, porque a gente pegou uma função de trip I. Se eu tivesse pego um relé de saída com a função de tensão, ele iria sensibilizar quando a função de tensão do relé estivesse atuando, certo? Beleza, pessoal? Então a gente vai utilizar o software dedicado à maleta, né? É o software aqui que o próprio fabricante disponibiliza, no caso o manual 1.2.2.0. Então o que acontece aqui nesse software, né? Pode voltar. Aí tu mostra os dois aqui, né? O que acontece nesse software? Eu inicialmente configurei o que seria saída de tensão e o que seria saída de corrente, e aqui nessa tela eu consigo controlar valores de tensão e consigo controlar valores de corrente injetados, né? Aqui do lado direito, nessa telazinha aqui, eu estou colocando o que é que eu espero em termos de atuação das funções de proteção. A gente só consegue testar, no caso, por etapas. Primeiro as funções de fase, sobrecorrente de fase, e depois a gente vai testar a função de sobrecorrente de neutro. Então, vocês podem observar que a gente parametrizou, né, essa curva de proteção com base no OAP que está lá na prática. Isso aqui para as funções de fase. Então, quando a gente começar a injetar valores de corrente, vão aparecer pontos próximos dessa curva, a fim de que a gente possa constatar se o relé realmente está atuando conforme o nosso estudo de proteção. Então, vão ser marcados vários pontos aqui, de acordo com o valor que a gente escolhe de corrente, e esses valores vão ficar próximos aí do valor da curva ou não, vão ficar dentro de uma margem de aceitação ou não, definida pelo usuário, certo? Então assim, a ideia inicial, eu já parametrizei aqui com o OAP das funções de sobrecorrente de fase, conforme que está lá no roteiro. Vamos dar início à injeção dos valores de corrente. Eu não consigo injetar simultaneamente tensão e corrente. Eu vou primeiro injetar para demonstrar para vocês as funções de corrente, depois a gente mostra para demonstrar as funções de tensão. Pessoal, vamos dar início à injeção dos valores de corrente no relé, tá? Antes disso, assim, eu vou checar rapidamente as parametrizações inseridas no relé. Então, o parâmetro 1 é a relação do TC. No estudo de proteção está de 200 para 5, né? Vai dar o valor de 40. A função 2 é o pick-up de corrente temporizado, o I de pick-up, que no caso aqui está em 40 amperes. Lá no estudo de proteção o TAP é 1 e o RTC é 40. Então, o valor da corrente de pick-up é 40. Aqui está 40.1 porque a gente consegue fazer um ajuste fino e deixar em 40.0, mas está
o id pickup 40.1. A função 3 é o tipo de curva temporizada da função de fase, no caso está com a NI, certo? A função 4 é o dial de tempo, que está 0.1. A função 5, as funções 5 e 6 são funções relacionadas ao I maior, que é um tempo definido intermediário que esse relé possui. A função 7 é a função instantânea, que no caso está ajustada em 200 amperes, que é o valor do instantâneo, que é 5 multiplicado por 40, vai dar 200, certo? A 8 já seria o pickup de neutro, né? O pickup de neutro seria a função 8, que está ajustado em 6, que o TAP aqui é 0,15 e o RTC é 40, multiplicado dá 6. Seguindo aqui, a função 9 é a temporização de neutro, no caso está uma curva NI. A 10 é o dial de tempo de neutro, 0,1. A 11 é uma função de tempo definido de neutro, que também tem essa função, a 11 e a 12. Depois a gente deve entrar em detalhes. A 13 seria o instantâneo de neutro, que está regulado em 60 amperes. 14 já entra na questão da relação do TP, certo? Que no caso está 120, que é um TP de 13.8 para 115 volts. Então beleza, aqui inicialmente nas bandeirolas a gente tem a atuação de subtensão, porque está sem nenhuma alimentação, eu não estou injetando nenhuma tensão a partir da maleta nas entradas de tensão desse relé. Então já atuou a função de subtensão e ela permanece, a não ser que eu resete, certo? Okay. Pessoal, então nessa fase inicial vamos fazer a atuação temporizada. Eu vou ajustar a corrente em 50 amperes e vamos ver aqui a resposta do nosso relé para essa primeira situação. Vou apertar play aqui na maleta. Opa! Vocês vão observar que atuaram simultaneamente as bandeirolas aqui das fases B e C, né? Praticamente foi no mesmo tempo. A gente colocou uma corrente injetada de 50 amperes e aqui no software a gente consegue visualizar o tempo de atuação, que nesse caso foi de 2,94 segundos, certo? A gente esperava pela equação de curva que desse algo em torno de 3,13 segundos, tá? No entanto, existem não idealidades, né, com relação à própria atuação do relé. Inclusive, se vocês olharem no manual do relé, vão observar que o id pickup dele gira em torno de 1,02 vezes a corrente ajustada, né? Tá? Então pode haver tolerâncias e tal, o relé já é um pouco antigo também, certo? E aí algumas questões que fogem realmente, tá? Então assim, aqui no software a gente pode visualizar o ponto da curva que ele atuou no início aqui, um pouco depois do pickup. Então ele detectou um tempo de atuação dentro da margem tolerável. E a ideia agora é que a gente sair aumentando os valores de corrente e ver os respectivos tempos de atuação. Para quando a gente varrer toda a curva de atuação, se o relé responder conforme a temporização da curva, significa que ele está funcionando adequadamente. Então a gente poderia atestar que ele está comissionado, tá? Então a ideia é essa, a gente validar para todas as funções de proteção, ver se ele está atuando conforme que a gente parametrizou, e com isso a gente pode afirmar que ele está devidamente comissionado e testado e apto à operação. Para que a gente possa aumentar o valor da corrente, a gente vai precisar resetar aqui o frontal do relé, tá? Porque a gente habilitou a função 86 de bloqueio. Vamos aumentar aqui a corrente para 70 amperes. Isso representa, em termos de tempo de atuação, 70 amperes. Ele agora vai demorar 1,24 segundos, ele vai ser mais rápido. É como se aqui a gente estivesse indo para um pouco mais à direita da curva.
Vamos apertar aqui o play. Opa, observe que ele atuou bem rapidamente nas 3 fases ao mesmo tempo, função temporizada, o I maior que, certo? Na hora que ele atua, as correntes zeram, porque a própria fonte já para de injetar os sinais no relé. E aqui ele respondeu em 1,31 segundos. A gente esperava 1,24, né? Também estaria adequado. Então vamos resetar novamente. E vamos aumentar agora para 100 amperes. Observe o seguinte, em 100 amperes ainda não está na região instantânea, certo? Ainda não está na região instantânea. 100 amperes ainda estaria na região temporizada. Vamos fazer a atuação do relé. Para 100 amperes vai dar um tempo de atuação de 0,75 segundos ou 750 milissegundos. Ele atuou em 800 milissegundos, também as 3 fases simultaneamente. Agora eu vou fazer a atuação já na região instantânea, certo? Então eu vou colocar aqui um valor de corrente de 250 amperes. Lembrando que o valor instantâneo que foi parametrizado está em 200 amperes. Eu vou injetar 250 amperes. Vou resetar aqui novamente o relé. E vou apertar aqui o play. Observe que, observe o seguinte, agora mudou, alterou. Ele foi para a função I maior, 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 que é a função instantânea. Atuou simultaneamente nas 3 fases, certo? Isso porque a gente injetou uma corrente de 250 amperes. Indo na curva de atuação, já estaria na região instantânea. Observe que o relé atuou num tempo de 23,22 milissegundos, certo? Esse tempo de atuação na instantânea, a gente deve verificar um gráfico que é fornecido no próprio relé, que ele dá a atuação, o tempo de atuação em função do múltiplo da corrente, certo? Então não é um valor exatamente em 50 miliamperes ou 50 milissegundos, não é um valor exato. Então é em função do múltiplo da corrente, certo? Mas ele está atuando aí num valor bem rápido, né? Um valor que no caso estaria adequado para a função instantânea, né? Certo? Em seguida, pessoal, vamos fazer agora a atuação de função de neutro, certo? Na atuação de função de neutro, eu vou resetar aqui novamente a bandeirola do relé. E aí eu preciso ajustar aqui no relé, né, como se fosse uma atuação de fonte independente. Então eu zero a corrente em 2 fases, e eu vou fazer o ajuste de corrente para apenas uma fase, certo? Antes disso, eu preciso parametrizar a curva que eu estou esperando de neutro, para a função de sobrecorrente de neutro. Então, o que é que eu estou esperando? De de tempo permanece o mesmo, para a função de neutro. A curva é NI, tá certo? O pick-up agora vai para 6 amperes, né? Então o tap aqui é 0,15, e o instantâneo é 1,5. A gente falou que era 60, né? Então aqui ele vai para 1,5 vezes 40. Agora ele está. Vou só dar uma limpada aqui na tela. Dar uma limpada na tela para tirar todas as. E aí a gente pode fazer a atuação inserindo o valor da corrente aqui que a gente quer. Inicialmente temporizada de neutro. O pick-up de neutro é 6 amperes, né? Vamos colocar no valor de 7 amperes inicialmente. 7 amperes vai dar um tempo de atuação de 4,5 segundos. Eu vou botar aqui 7 amperes.
somente na fonte, em um dos canais aqui, eu estou injetando para gerar uma corrente desequilibrada aqui no relé. Então vou colocar play aqui, 4,5 segundos, né? O relé, ó, observe que atuou a função, ó, de neutro, função temporizada de neutro, e ele atuou aqui em 5,79 segundos. A gente esperava, pelo tempo de curva aqui, ele atuar em 4,5 segundos, né? Existem essas não idealidades, né? Essas variações práticas, e aí é possível que não esteja exatamente no valor, certo? Mas estaria dentro da região de tolerância aqui da curva de aceitação. Então, como eu coloquei uma tolerância de 10%, tanto para a corrente quanto para o tempo de atuação, o ponto ele fica verdinho, indicando que ele estaria dentro da curva de atuação do relé. Tem gente que trabalha com 5%, tem gente que trabalha com 10%, então vai de acordo com cada contratante. Eu vou dar uma resetada aqui de novo, e agora eu vou aumentar para 30 amperes, atuação da curva temporizada de neutros. Então o tempo foi para 0,42 segundos. Vou botar aqui para 30 amperes, 0,42 segundos. Vamos dar o play novamente. Opa, estou bem mais rápido agora, né? Ele atuou em 489 milissegundos. A gente esperava algo em torno de 428. Na curva aqui, ele ficou verdinho o ponto, né? Significa que está dentro do patamar de aceitação. Ficou verdinho, ó. Já está na curva temporizada de neutro. E agora vamos jogar um valor aqui para a região instantânea, certo? Então, para a região instantânea, aqui a gente regulou em 60 amperes o pick-up. Vou colocar o instantâneo aqui de 70 amperes. 70 amperes. Vou resetar aqui novamente. E agora a gente vai verificar a atuação do instantâneo aqui, né? Opa, calma aí, eu coloquei a corrente muito alta, botei 700 amperes. Mas ele atuou também, né? Claro. Mas eu queria era 70 amperes. Então, 70 amperes, erro técnico aqui, erro técnico. Vou colocar o play novamente. Opa, olha. Ele atuou em 34,26 milissegundos. Lembrando que a curva de atuação instantânea, a gente tem que olhar o manual do relé, porque lá ele tem um tempo de atuação em função do múltiplo, certo? Da corrente. Lembrando que o múltiplo é a corrente lida sobre a corrente de pick-up. Beleza, pessoal? Então, fizemos atuar as funções de fase e neutro, e agora vamos fazer uma atuação das funções. Nesse caso aqui já está atuada a subtensão, porque a gente está aplicando uma tensão zerada na entrada de tensão, e agora eu vou fazer atuar uma sobretensão de 30% acima da nominal, certo? Eu vou regular aqui uma sobretensão. Vou colocar, vou fazer as contas aqui. 3.800 dividido por raiz de 3, que é o valor que eu ajusto aqui, dá 7,97 vezes 1,3. Vou colocar uma sobretensão de em torno de 30%, certo? Vou colocar uma sobretensão de 30%. O relé está ajustado, aqui a função, vou pegar aqui o manualzinho do relé, sobretensão ele está ajustado, é a função 15, vamos ver aqui na função 15, qual o valor que ele está ajustado.
Olha, está ajustado para 15. 16.5 kV. Então tá um valor, deixa eu ver aqui, 13.8, 16.5 sobre 13.8 sobre 13.8 vai dar, ele está ajustado para 20%, né? Ele está ajustado para uma sobretensão de 20%, e aí ele tem um tempo, no caso o tempo definido de sobretensão, que é o parâmetro 16. 16 está 10 segundos. Se ele passar 20% acima da tensão nominal, por 10 segundos, a bandeirola de sobretensão vai atuar. Então eu vou ajustar um valor aqui de aproximadamente de 30%, certo? Vou botar 10. Vou colocar agora a sobretensão. E aí a gente vai aguardar para ele fazer a leitura aqui da tensão que a gente está injetando, que está na corrente, para ele atuar em 10 segundos. Opa, já chegou aqui os 10 segundos. Vamos observar o valor de tensão que ele está medindo aqui. Ó, 18 kV. 18 kV. Então, pessoal, a gente viu, né, no monitoramento que o relé, aqui ó, o valor da tensão medida ficou 18 kV. A gente regulou uma sobretensão injetada na fonte de 30%, acima de 13.8, que resulta em 18 kV. E a gente viu atuar essa bandeirola aqui de sobretensão. Se eu resetar, ele vai começar a contar um tempo de novo. Deixa eu ver aqui. Ele ainda está com sobretensão, né? Então ele não está deixando, não está saindo a bandeirola de sobretensão. Mas a de subtensão já saiu, porque a maleta ainda continua injetando 18 kV, certo? Então eu precisaria dar um par aqui na maleta, aplicar o reset, ó, e agora eu vou aplicar de novo a sobretensão. Observe que, como eu parei de aplicar a tensão, o relé acusou subtensão, né? Vou aproveitar aqui e resetar a subtensão enquanto há tempo. E aí, o relé atuou aí na sobretensão. Então assim, as funções de sobretensão e subtensão atuam segundo o tempo definido. Ou seja, a gente define o patamar inferior ou superior, depois daquele tempo, o relé atua automaticamente. A função 47, que é a de sincronismo, se não tiver na sequência de fase ABC, ela vai atuar a bandeirola de falha de sincronismo. E a função 86, no caso, depois que o relé atua, ele vai aparecer a função 86 atuada, porque ele precisa de um operador ir lá na subestação para verificar o que aconteceu, para daí eu poder resetar a função e retornar, por exemplo, a energização de disjuntor de média, se for o caso, certo? Então, essa foi a nossa prática. Eu espero que tenha agregado aí várias informações para vocês, pessoal, e a gente fica à disposição nas aulas síncronas para tirar qualquer dúvida, tá bom? Obrigado e até a próxima.